refrigerante ou cerveja? Essa é uma daquelas rivalidades clássicas de churrasco de família, não é mesmo? Mas e aí? De que lado a ciência fica nessa história toda? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, a grande questão é essa. Qual dessas duas bebidas, no fim das contas, faz mais mal para a saúde? Será que é o açúcar do refrigerante ou são os perigos do álcool que tem na cerveja? Antes da gente ir para a resposta, vale a pena pensar um pouquinho. Qual seria o palpite inicial? Para a gente entender bem esse dilema, vamos imaginar a cena. Pensa só, domingão, aquele calor, e o Lucrécio vai lá e abre a geladeira. De um lado tem a cervejinha trincando, que ele sabe que relaxa, mas sempre fica aquele alerta sobre o fígado. Do outro, um refrigerante super doce, refrescante, mas lotado de açúcar. Pois é, a escolha não é tão simples assim. Ok, para a gente conseguir chegar num veredito justo, a gente precisa olhar bem de perto para cada um deles. Vamos começar colocando o refrigerante debaixo do nosso microscópio. E o primeiro, digamos, grande vilão que a gente encontra no refrigerante é o açúcar. E numa latinha só, daquelas tradicionais, a gente acha uma quantidade que, olha, assusta. 37 gramas. E só para ter uma ideia do que isso significa na prática, são quase 4 colheres de sopa de açúcar puro. É muito açúcar. Uma latinha dessas já tem quase 150 calorias. E olha só, quase bate no teto do limite diário de açúcar que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Mas não é só o açúcar que preocupa, viu? A lista de aditivos é enorme. Tem acidulante, conservante, aromatizante, corante. Essa combinação toda de ingredientes industriais classifica o refrigerante como um produto ultraprocessado, ou seja, é uma fórmula que ninguém conseguiria fazer igual na cozinha de casa. E falando em corante, olha que fato curioso. Lá no Japão, existe uma Coca-Cola que é transparente. Sabe por quê? Porque ela não leva corante artificial nenhum na composição. Isso mostra bem o papel desses aditivos, né? Certo. Agora vamos virar a nossa atenção para outra competidora. Chegou a vez da cerveja. E aqui, o primeiro mistério já começa na própria embalagem, no rótulo. Alguém já reparou que cerveja quase nunca tem tabela nutricional? Por quê? A resposta é que, aqui no Brasil, uma regra da Anvisa simplesmente dispensa as bebidas alcoólicas dessa obrigação. A justificativa que eles dão é que o processo de fermentação, bem, ele não garante uma quantidade padrão de nutrientes no final. E agora, um ponto que eu acho que vai surpreender muita gente: a comparação de calorias. A gente foi atrás, pesquisou nos sites dos fabricantes e descobrimos o seguinte: para cada 200 mililitros, o refrigerante tem mais ou menos 85 calorias. Já a cerveja tem umas 80. Ou seja, em termos de calorias, elas são praticamente idênticas. É quase um empate. Então, quem sempre pensou que o refrigerante engorda mais por causa do açúcar, estava enganado. As calorias da cerveja vêm de dois lugares. Um pouco dos carboidratos que sobram dos grãos e principalmente do próprio álcool, que tem sozinho 7 calorias por grama. Bom, com as duas bebidas devidamente analisadas, chegou o momento da verdade. Vamos colocar as duas lado a lado para o veredito final. Agora a gente resolve essa questão de uma vez por todas. Olhando assim por cima, até parece que a cerveja tem uma certa vantagem. Ela tem alguns nutrientes que vêm dos cereais, enquanto o refrigerante é o que a gente chama de calorias vazias, não tem nada ali. Fora que a cerveja tem bem poucos ingredientes, né? Já o refrigerante é um ultraprocessado cheio de coisa. Então, teoricamente, a cerveja estaria ganhando. Mas a história não acaba por aí. A cerveja guarda um golpe baixo, um fator que simplesmente muda todo o resultado dessa batalha. E esse golpe baixo, esse fator que vira o jogo completamente, é um ingrediente só, o ponto que decide toda essa disputa: o álcool. E aqui está a verdade científica que, no fim, resolve a questão. Não existe dose segura para consumir álcool. Pensa bem, para o açúcar existem limites diários recomendados. Para o álcool, não. O consenso científico é bem claro. Mesmo uma dose única de álcool já pode causar danos, já sobrecarrega o fígado e aumenta a produção de triglicerídeos, que é um tipo de gordura no sangue. E tem mais um ponto crucial. O consumo de álcool traz com ele o risco de dependência química, o alcoolismo. Isso não acontece com o refrigerante. Por mais que muita gente fale em vício em açúcar, cientificamente não é a mesma coisa que a dependência que o álcool pode causar. Portanto, o nosso veredito é o seguinte: numa comparação direta, se fosse obrigatório escolher entre um e outro na mesma quantidade, o refrigerante seria a opção menos pior. E o motivo é um só:
os riscos gravíssimos que o álcool presente na cerveja representa para a nossa saúde. No final das contas, a escolha é sempre de cada um, claro, mas agora é uma escolha que pode ser feita com mais informação na mão. Para continuar descobrindo o que a ciência tem a dizer sobre o nosso dia a dia, não deixe de seguir o canal Tudo Explicado. E se essa análise foi útil, deixe um like para fortalecer o nosso trabalho. A gente se vê na próxima!